não era simplesmente alguém muito lindo, aparentemente, uma aparência de, aleluia, glória a Deus, sofrida. Por que uma aparência sofrida? Aleluia, glória a Deus. Porque simplesmente era um líder espiritual que veio para sentir, aleluia, na pele, sentir no coração, simplesmente sentir na alma, sentir no espírito toda a aflição de uma humanidade que estava andando a passos largos a caminho da destruição. Aleluia, glória a Deus. Então ele vem, e a palavra do Senhor diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer ou aparência nem formosura, aleluia, glória a Deus, e olhando-nos para Ele, aleluia, Ele nenhuma beleza havia, para que o desprezasse. Era desprezado, aleluia, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito filho, aleluia, glória a Deus, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, ou tenha a vida eterna. A palavra do Senhor, descrita aqui no livro de Isaías, ele não tinha a aparência bonita, formosura, como se descreve hoje nos filmes ou nos quadros que nós crescemos vivenciando. Ele não tinha simplesmente um aspecto de uma fisionomia descontraída, não, porque ele veio com uma missão, e essa missão pesou sobre os seus ombros em todos os dias de vida que ele viveu nessa terra, os 33 anos, e ele simplesmente andando e vivenciando, sondando, percebendo e vendo, e assim, pelo fim pelo qual ele veio, ele estava vivendo e vendo que a humanidade estava sem solução, não tinha alternativa para a salvação. O peso que estava sobre a humanidade era um fardo muito pesado. Eles não conseguiam carregar os seus próprios fardos, ou seja, as suas próprias cruzes. Não tinham condição de obter a vida eterna. Se Jesus não tivesse vindo, aleluia, glória a Deus, e se colocasse na condição de libertador e salvador da humanidade. Você pode dar glória para Jesus? Desprezado pelos homens, humilhado pelos homens. Então, quando chega um dado momento, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, Jesus sai para fazer a última oração. Ele deixa os discípulos um pouco afastados, e ele vai orar, e ele ora, e ele fica em agonia, ele fica simplesmente muito triste, angustiado, e ele está só conversando com o Pai. E ele simplesmente, ao ver o seu sofrimento, o qual haveria de passar, foi tão forte que ele bradou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia não diz, mas eu faço analogia, que numa fração de segundo, quando ele pede isso ao Pai, passa um filme na mente dele, ou seja, na sua onisciência ele vê uma humanidade sendo destruída pelo adversário, família sendo destruída, nenhum com condição de ter uma oportunidade de salvação, e ele via nitidamente o diabo destruindo a humanidade, destruindo com incentivo à prostituição,
destruindo com incentivo ao crime, destruindo com incentivo à destruição de lares, de família, as drogas, as guerras, os vícios, as mazelas, as maldições. Ele viu a humanidade destruída, então ele simplesmente, ali em fração de segundo,